Queridos, eu queria abrir 2 parênteses antes da palavra e eu espero que você me permita. Primeiro deles, nessa semana que passou, melhor dizendo, nós estávamos orando, jejuando, fizemos alguns propósitos com o Senhor, eu, o pastor G, mais um grupo de pessoas. Eu estou falando isso para ti, para você ver como Deus responde a oração. E no meio da semana, o meu coração já ficou muito diferente. Deus me trouxe uma palavra assim, olha, não olhe, isso você já ouviu, mas Deus ressaltou isso muito... Opa! Tudo bem? Todos vivos? É o Jamil. Amados, o Senhor trouxe algo que você já ouviu, que nós não podemos olhar para as circunstâncias. Aí eu disse para Deus assim, uma situação da qual eu estava orando, eu falei para Deus, mas Senhor, nessa situação aqui, ó, eu tô vendo que é o fundo do poço. Sabe aquela situação assim que não tem mais o que você fazer? Quando você viu que é o fim, que é o limite, que não tá, a coisa tá tão ruim, que se piorar, morre. Aí Deus falou assim, é de fundo do poço que eu gosto. Falei, como assim, Jesus? Presta atenção. É no fundo do poço que o meu plano começa. Ah, Jesus, não entendi. Lembra da vida de José? Quando tudo estava bem, quando ele estava confortável lá no meio do seu pai, no meio da sua mãe, sossegadinho, ganhando roupinha nova do pai, sem trabalhar igual os irmãos, a melhor vestimenta era a dele, estava tudo bem. Ali, Deus começou a revelar os propósitos de Deus na vida daquele jovem. Mas esses propósitos esse propósito só começou quando ele foi parar no fundo do poço. Então, fundo de poço é o lugar que Jesus ama. Ama. Porque lá, o plano dele começa na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque lá a gente não tem saída. Não há. A única saída e a única solução só pode vir de onde? Do alto. Esse é o primeiro parênteses que eu queria abrir. O segundo parênteses, na sexta-feira eu estava na minha casa, e era umas 3h30, eu estava fazendo algumas coisas lá, estava bem corrido. 3h30 o telefone tocou. Não, acho que era mais, umas 4h30 o telefone tocou. Oi, irmã Letícia, paz do Senhor, paz do Senhor. Quem está falando? Aqui é o irmão Júlio, lá de Penápolis. Irmão Júlio? Oi, paz do Senhor, como é que o irmão tá e tal? Eu tô bem, eu tô aqui em Joinville. Eu falei, em Joinville? Como assim? Estamos eu e a minha esposa, irmã Ivanite. Nós estamos aqui em Joinville. Nós estamos hospedados num hotel Tannerhof. Isso, esse nome complicado aí, aqui mesmo. Eu já tinha ligado para o pastor Jean no começo da semana, avisando que eu passaria na sexta-feira. Continua. Aí eu já lembrei que a geladeira não estava abastecida, que faltava alguma coisinha no armário, que o querido pastor Jean não tinha me avisado. E a minha cabeça já começou a nuviar. Ah, que bom, irmão Júlio. O que os irmãos vieram fazer em Joinville? Nós viemos passar essa noite aí na tua casa. Que legal. Seja bem-vindo, irmão Júlio. Fica à vontade. Aí eu desliguei o telefone, eu falei, daqui uns minutinhos o pastor Jean já passa aí então para buscá-los. Desliguei o telefone, liguei para o pastor Jean bem feliz da vida. Meu bem, você não me avisou, socorro, o que eu faço? Calma, tá tudo sob controle, eu vou lá buscá-los, daí eu vou levá-los aí em casa. A gente passa no mercado, compra o que estiver faltando e a gente vai dar um belo café da tarde para eles, amém. Quando nós fomos encontrá-los lá no Hotel Tannerhof, nós descemos do carro, ela já veio porque ela é uma pessoa muito usada por Deus, muito usada. E ela veio nos abraçando e ela falou assim, com aquela risadinha. Vocês sabem que a minha visita aqui na casa de vocês não é passeio. Não sei de nada, não. É uma visita missionária, porque Jesus tem algo para falar para vocês. É mesmo, irmã? É. E desde que eu saí lá da cidade de Gramado, o Espírito Santo já começou a me falar tudo que eu precisava falar para vocês. E ela chegou e começou a falar. A gente não falou nada, a gente não contou nada, de absolutamente nada, mas ela trouxe algo para a igreja. Ela disse assim, olha pastor, Deus me mostrou que vocês como igreja estão começando a entrar num novo tempo. Verdade? Sim, verdade.
Tanto que eu abri até aqui o slide que eu vou repetir para a igreja. A primeira pregação desse novo tempo, depois de 4 semanas de jejum, foi um novo tempo, começa com novas atitudes. E essa foi a expressão que ela usou. Vocês estão vivendo um novo tempo, não é, pastor Jean? Gente, sim, nós estamos vivendo um novo tempo. Deus manda dizer, pastor, que tem tudo para dar certo, mas há necessidade de uma resposta. A igreja precisa responder. Vocês, como igreja, precisam responder ao Senhor. E os irmãos vão ver o que Deus vai fazer naquele lugar, se houver essa resposta. Amém? Você recebe? Vamos responder? Amém? Em nome de Jesus, sabe, vamos vir para a igreja assim, ó, com alegria no nosso coração. Vamos celebrar, como nós fizemos essa noite. Celebrar. Eu ouvi um pastor essa semana, muitas palavras desse pastor, eu não tinha ainda ouvido falar, o pastor Jean recebeu uma indicação e eu comecei a ouvir lá em casa, no meio da tarde, de manhã. E esse pastor, ele falava assim, irmãos, a gente tem como estar na igreja e estar em idolatria. Falei, meu Deus, como é isso? A gente pode estar numa igreja cristã e estar lá idolatrando. Meu Deus, mas o que esse homem vai falar? Você pode estar idolatrando ou não o louvor. Ai, aquele louvor hoje estava, ai meu Deus. Ou, ai, hoje o louvor estava tão bom, o louvor encheu a minha alma. Falou assim, ei, para quem que é o louvor? Para quem que é a igreja? É para mim? Não. Quando o louvor, a medida do louvor está bom ou não, é porque ele agradou ou não o meu coração, não é o Senhor que é o centro da minha adoração. Aí ele contou um episódio, no meu parênteses, antes de nós entrarmos aqui no que Deus tem para nós nessa noite, ele contou um episódio que um dia ele foi numa igreja. E ele chegou nessa igreja, falou, irmãos, foi o culto mais pobre que eu já prestei para Deus. Primeiro que começou lá, e o cara, na hora do louvor, fui eu e mais 3 ou 4 amigos, não me lembro. E o rapaz lá do louvor, ele começou a cantar uma música que fazia a gente pular, e pular, e pular, e pular, e pular. Aí a gente acalmava de novo, ele mandava, pula para Jesus, irmãos. E eu pulava, eu já com 50 e tantos anos, e eu pulava. Teve uma hora que eu fiquei bravo. Eu sentei na minha cadeira, cruzei os braços, falei, também não pulo mais. Que negócio é esse? Fica me mandando pular, não vou pular mais nada. Sentei e não pulei mais. Aí foi. Aí antes da palavra, o mesmo ministro de louvor, que já não estava muito bem visto ali, né, por aquele pastor, ele mandou você vira para 4 pessoas pelo menos e fala, você é lindo, meu irmão, você é lindo porque Deus te ama. Aí ele foi e ficou aquela coisa, porque você é lindo, porque você é lindo, porque você é lindo, porque você é lindo. E todo mundo falando que eu era linda, aquela coisa mais esquisita do mundo. Aí eu já fiquei bravo mesmo. Aí passou para a hora da oferta. Na hora da oferta, não tem um culto que eu vou, irmãos, que eu não levo uma oferta. Isso é uma prática que a gente precisava ter. Eu conversei isso com o pastor Jean, para nós termos esse hábito. Todos os cultos nós trazemos uma oferta. Porque já vale uma semana que Deus me guardou e que Deus me preservou, já vale uma oferta grande aqui. Essa oferta não é Deus que vai usar, mas nós vamos usar para fazer a obra de Deus. Então já vale. E ele disse que foi o único culto que ele não deu oferta, de tão bravo que ele estava. Porque daí ele falou que o rapaz que fez o dízimo, ele falou 40 minutos e ficou, insistiu. Foi uma pregação do dízimo, só falando pro povo, você tem que dar o dízimo, 40 minutos. Aí eu me enfezei mesmo, eu sentei, cruzei os meus braços e falei, eu só não vou embora porque eu tô com mais 4 comigo. Mas a minha vontade é levantar e ir embora e eu também não vou dar oferta nenhuma nessa igreja. Bravo. Aí foi, acabou o culto. Ele bem quietinho. Aí chegou uma das pessoas que ele tinha levado e falou assim, pastor, obrigada, porque o pastor me trouxe nesse culto, pastor. Obrigada, pastor, obrigada. Eu estava com a minha alma tão triste. Quando aquele cara mandava a gente pular, meu coração foi se enchendo de alegria, pastor. Eu fui me aliviando tanto. Pastor, eu estou saindo daqui tão renovado. Pastor, como esse louvor me fez bem. Obrigada por ter me trazido, pastor, obrigada. Aí ele ficou assim parado e tal. Aí veio o segundo. Eu também quero te agradecer.
Eu quero te agradecer, pastor, porque a hora que o pastor mandou as pessoas falarem que a gente era lindo e tudo, pastor, como aquilo fez bem pro meu coração. Eu estava me sentindo a pior das pessoas. Eu entrei aqui dizendo, eu não presto, eu não tenho valor, eu não sou ninguém. Da hora que uma pessoa chegava para mim e falava, como você é lindo, aquilo, ai, obrigada, Deus, é verdade, eu sou mesmo, eu tenho valor. Aí o outro chegava, como você é lindo, Deus te ama, é verdade, Deus me ama, ai, Jesus, obrigada. E o outro, aí o terceiro amigo bateu no ombro e falou assim, pastor, fazia não sei quantos anos que eu não dava um dízimo e uma oferta para Deus. E aquele cara, porque ele falou 40 minutos, ele conseguiu me convencer de que eu voltei a dar o dízimo hoje, pelo tanto que ele insistiu, pelo tanto que ele falou do dízimo e da oferta. Pastor, esse culto para mim foi tão bom, foi tão bom, foi tão bom. Ele falou, irmãos, se eu tivesse um buraco para me esconder de Deus, naquela hora eu tinha me escondido. Eu chorei ali naquele lugar. Eu chorei. E eu chorando, eles não estavam entendendo. E Deus começou a ministrar o meu coração. Como eu sou ingrato, como eu sou murmurão, como eu sou reclamão. Eu entrei naquele lugar esperando que o culto tocasse o meu coração. E eu não fui ali para eu tocar o coração de Deus. Então, tudo que acontecia ali era pedra de tropeço na minha vida, na minha adoração para Deus. Eu fiquei envergonhado. Pensa numa pessoa envergonhada. Era eu. E a partir de hoje, em todo lugar onde tem o corpo de... Opa, hoje é dia. Em todo lugar que tem o corpo de Cristo reunido, eu entendo que é um momento de adoração e de louvor ao Senhor. Aí eu comecei a me avaliar, né? Como é que eu tenho ido? Como é que eu tenho feito? Eu tenho reclamado muito. Aí ele também disse que ele propôs para a igreja, nessa questão da murmuração, ele estava falando sobre isso, ele propôs para a igreja fazer um teste. E ele falou, você vai pegar o seu relógio, você vai usar o seu relógio. Você vai verificar o quanto murmurão você é. Cada vez você vai colocar o teu relógio lá no 00, os dois ponteiros lá em cima, no 12, né? O seu relógio vai ficar lá no 12. E você vai, acordou, você vai fazendo as suas coisas, você vai caminhando. Cada vez que você murmurar, você vai pegar o seu relógio e vai voltar ele para o 12, 12. Os dois ponteiros, volta para o 12. Ou, se você não tem relógio, as irmãs, faz assim, amarra o cabelo, solta o cabelo. Amarra o cabelo, solta o cabelo. Você vai medir quantas vezes você murmurou. Você vai anotar num lugar. Ele falou, irmãos, eu me considero uma pessoa assim, certinha. Em 15 minutos, ele não conseguiu contar quantas vezes ele teve que voltar o relógio para o 0. De tanta reclamação. E de murmuração, e de não ver alegria nas coisas, e não de ver brilho nas coisas. Vamos mudar a igreja? Um dia, quando nós fomos numa igreja, até quando nós fomos para Curitiba, o pastor pregou na casa do Fábio, o pastor ministrou sobre isso. O pastor falou a esse respeito. E eu tenho vontade de ministrar aquilo que nós ouvimos aqui para a igreja. E nesse dia você venha preparado com 2 relógios. Um relógio, a gente já vai sair daqui marcando a hora, e o outro... Nós vamos sair daqui para controlar o quanto de murmuração nós praticamos em um dia. Amém? Você topa? Você topa? Não? Sim ou não? Sim. Então tá. Voltando então lá na palavra, fechando todos os parênteses que eu tinha para abrir. Eu quero retomar um pouquinho os temas que a gente tem conversado desde, acho que umas 4 domingos atrás. Um novo tempo começa com novas. Um novo tempo começa com novas. Se você quer mudar a sua colheita, se você quer colher coisas diferentes, você tem que plantar sementes diferentes. Eu não consigo colher limão se eu estou plantando semente de laranja. Então, se eu não quero mais colher o limão, eu tenho que plantar laranja. E nós vimos no primeiro dia que nós precisamos crer que Deus está no controle. Render-se totalmente ao Senhor. Ficar na posição que Ele nos colocou. Conhecer quem é o seu inimigo. Caminhar por princípios. Ter fé. Praticar atos de justiça. Gerar relacionamentos sadios e verdadeiros. Repita comigo. Gerar relacionamentos sadios
e verdadeiros. Você pode repetir essa frase para o seu irmão? Gerar relacionamentos sadios e verdadeiros. Eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Marcos 8, do 22 ao 26. Marcos 8, do 22 ao 26. Amém? Todos achamos? Marcos 8, do 22 ao 26. Diz assim na sua Bíblia e na minha. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado, e depois de cuspir nos olhos do homem, impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e a sua vista foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo, não entre no povoado. Então aqui nós vemos Jesus no ministério dele, uma das coisas que Jesus operou, ele ensinou, ele ressuscitou, etc, etc, e ele curou algumas pessoas. E ele curou várias pessoas que tinham a cegueira. Só que esse é um episódio, assim, inusitado, que Jesus fez isso de uma forma, assim, um tanto quanto estranha, né? Cuspir no chão, fazer barro, passar no olho, perguntar, tá vendo, não tô, não foi aquela cura assim, pá, na mesma hora, foi uma cura que precisou de uma segunda oração, como é que é isso e tudo. Esse é um texto diferente. Só que esse é um texto que o Senhor trouxe ao meu coração para observar a respeito dessa questão, relacionamento sadio e verdadeiro. Eu achei interessante, desde o primeiro versículo, que ele fala assim, eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que, como está aí na tua Bíblia, lê aí o primeiro versículo, suplicando-lhe que o quê? Tocasse. Essa é a primeira condição de um relacionamento sadio e verdadeiro. Eu preciso tocar as pessoas. Ninguém estava pedindo para Jesus, Jesus cura eles, pura e simplesmente. Jesus, toca nele para que ele possa ser curado. O relacionamento sadio e verdadeiro, ele necessita do toque, de estar perto, de andar junto. Não pode haver um relacionamento superficial. Relacionamento superficial, ele pode até ser um relacionamento de certo modo sadio, sem intrigas, mas não vai ser um relacionamento verdadeiro e profundo, onde eu posso conhecer o coração do outro, onde eu posso tocar na ferida do outro e produzir a cura. Eu tenho uma amiga minha aqui, que ela pode, não aqui da igreja, na cidade de Joinville, que ela pode falar para mim o que ela quiser. O que ela quiser. Eu tenho encontros assim constantes com ela e ela fala para mim o que ela quiser. E na última vez que eu tive um encontro com ela, eu estava conversando acerca de uma questão que eu ficava martelando. Sabe a mulher, não é? A mulher rixosa que cai como goteira na cabeça do marido? Não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Eu pro meu marido, não faz isso, não vai dar certo. Não é assim, eu ali, né? Ela falou assim, meu Deus, eu estou vendo aqui na minha frente a mulher de Jó. Eu, como assim? Mulher de Jó? E você está falando isso para mim, eu não estou conseguindo ficar com raiva de você, por quê? Ela falou, porque eu te amo. E você recebe o que eu tenho para te falar. Eu, é verdade, eu estou agindo igual a mulher de Jó, Jesus me ajuda a mudar. Mas por que ela conseguiu tocar na minha ferida? Porque ela já estava me tocando antes com o amor dela, com o investimento de tempo, com o cuidado, olhando para mim como realmente eu queria que ela olhasse. Eu dou para ela, mas ela também me dá, há uma troca. Eu me relaciono com ela em amor e por causa disso, por ela me tocar, ela pode também tocar na minha ferida e curar essa ferida. Por que o filho, quando está lá com o buraco aberto do machucado, deixa a gente passar remédio, até dar beijinho? Porque ele sabe que ele pode ser tocado pela mãe. A mãe toca para outras coisas, a mãe também pode tocar para sarar as feridas.
Então, um relacionamento sadio e verdadeiro, ele precisa vir associado ao toque, ao contato. E eu não estou falando só de toque físico. É o toque de você abrir a sua casa, é o toque de você receber as pessoas ali. É o toque de você visitar, é o toque de você telefonar, é o toque de quando o teu irmão chegar na igreja, você ir lá, irmão, como é que você tá? Eu quero saber realmente, me fala, como é que você tá? E a gente está disposto ou disposta a parar, se preciso for 2 horas, para ouvir o que o irmão tem para falar. Essa mesma minha amiga, quando alguém pergunta para ela, tá tudo bem? Ela fala assim, você tem 2 horas para me ouvir? Se a pessoa responder sim, então senta que eu vou te explicar bem certinho se tá tudo bem ou não. Se a pessoa falar, não, eu não tenho 2 horas para te ouvir. Ah, então tá tudo bem. Até o próximo encontro. As pessoas precisam ser tocadas. Você precisa ser tocado para ser curado. Você precisa tocar para receber cura também. Para dar, para promover a cura na vida da pessoa que está perto de você. O versículo 23 diz que Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Vamos só até aqui, né? Depois é um outro ponto. Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Para eu desenvolver relacionamento sadio e verdadeiro com uma pessoa, eu não posso olhar ela como mais uma no meio da multidão. Ela não pode ser para mim mais um número. Como a gente é para o governo, como a gente é para a empresa que a gente trabalha, como a gente é para a sociedade. Não. Para eu desenvolver um relacionamento sadio e verdadeiro, eu preciso tirar essa pessoa. Eu olho para ela, ela até pode estar no meio da multidão, mas o meu olhar para ela é um olhar especial. Ela sai do meio do povo e ela vem para perto, ela vem para fora da multidão. Eu mostro que essa pessoa não é mais alguém, mais um. Ela é uma pessoa muito importante para mim. Muito importante. E com essa pessoa, eu vou conseguir desenvolver um relacionamento sadio e verdadeiro. Uma outra coisa, querido, que continua ali falando no versículo 23, diz assim. Depois de cuspir no chão, depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? O que você acha? Você tem uma enfermidade, de repente você pede para alguém orar por ti, você ganha uma cusparada. No rosto ainda. O que você ia sentir? Maluco, relaxado, que Israel? Não? Quem mais que falou? Eu ouvi mais alguma coisa. Melhor não falar. É estranho, não é? Mas aquele cego estava vendo o que Jesus estava fazendo? Sim ou não? Por que ele não estava vendo? Ele era cego. Mas Jesus precisava então fazer desse jeito? Tinha alguém que estava vendo esse comportamento estranho de Jesus? Quem que estava vendo? Pelo menos os discípulos. Porque para onde Jesus ia, os discípulos iam atrás. Em alguns textos a Bíblia diz que onde Jesus ia também ia uma multidão. Então tinha gente olhando para aquela loucura de Jesus. Jesus não se importou em se passar por louco, por ridículo, por estranho, para trazer cura para a vida daquela pessoa. Ele não se importou com que os outros que estavam ali estavam falando dele. Ele pagou um preço alto para curar a vida daquele cara. Ele investiu. Ao ponto dele ser visto como louco, como um maluco que fica cuspindo na cara dos outros. Por que ele está fazendo isso? Ele não se importou com o preço que ele precisava pagar. Um preço de humilhação que ele levou até o final na cruz. Por mim, por você. As pessoas lá ridicularizando Jesus. Quem você é? Sabe por que ele fez? Porque ele olhou cada um de nós fora da multidão. E ele falou, eu vou morrer por ele. Eu vou pagar um preço de humilhação. Não importa o que vão falar de mim. Porque as pessoas que eu estou comprando com esse sangue valem a pena. Quando eu decido desenvolver um relacionamento sadio e verdadeiro com uma pessoa, eu pago o preço que for necessário. Mesmo que seja o preço do ridículo. Mas eu vou investir na vida da pessoa para que essa pessoa seja curada. Está entendendo, igreja? Amém? Pague um preço. Então, em primeiro lugar, as pessoas precisam ser tocadas. Em segundo, não olhe as pessoas como se elas estivessem no meio da multidão, como mais um número, mas como alguém especial. Em terceiro lugar, Jesus pagou um preço.
de ser chamado de ridículo e de louco, para trazer restauração à vida daquele homem. Em quarto lugar, lê comigo aí o versículo 24. Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Como que aquele cego estava olhando, enxergando as pessoas, igreja? Como? Árvore. As pessoas para aquele cego não eram pessoas, eram árvores, eram coisa, objeto. A visão dele estava anuviada. Ele não conseguia olhar para as pessoas pelo simples valor que elas têm, que elas são, mas como um objeto. Aí eu quero te perguntar, o que é mais importante para você? As pessoas ou as coisas? Quem tem coragem de responder? As pessoas. Vou perguntar de novo, o que é mais importante para nós como igreja? As pessoas ou as coisas? As pessoas. Quanto tempo do seu dia você gasta correndo atrás das coisas e quanto tempo do seu dia nós gastamos indo em busca de pessoas? Com o que a gente gasta mais tempo? Vamos ser sinceros? Se você não quiser responder, não precisa. Ô, povo corajoso, amém. Então, até no final eu vou propor o teste do relógio lá da murmuração, todo mundo vai querer. O pessoal está ganhando coragem. Nós gastamos mais tempo com o que, igreja? Coisas. E quando as pessoas não valem mais do que as coisas, nossos valores estão invertidos, nós estamos nos conformando com a mentalidade desse século, as pessoas para nós vão ser mais um número, as pessoas vão ser coisas, vão ser árvores, e nós vamos ter que dobrar o nosso joelho lá e falar: Jesus, toca de novo aqui em mim, porque eu não estou conseguindo enxergar da maneira que o Senhor quer que eu enxergue. As pessoas valem mais. Essas cadeiras que estão aí tem que estar branquinhas, limpinhas. Não é porque tem que estar pura e simplesmente porque as pessoas vão sentar nelas e elas precisam se sentir acaloradas, bem recebidas. Esse lugar precisa estar bonito. Não é porque a gente vai bater no peito e falar: nossa igreja é bonita, não. Porque a pessoa vai chegar aqui e vai falar: ai, que coisa gostosa, que coisa maravilhosa. Você tem que orar para comprar um carro novo, um carro confortável. Não é para você entrar dentro dele, usufruir daquele bem, mas Senhor, o que eu posso fazer com esse meu carro novo e confortável para Ti? Como que eu posso alcançar pessoas através dessa coisa que o Senhor tem colocado na minha mão, Deus? Nós, dona de casa, acabamos de limpar a casa. Aí chega o filho todo faceiro, deita no sofá com aquele pé cheio de areia. O que você faz, mãe? Sai, já. Tem uns que não deixam nem deitar. Vaza. O que tem mais valor? O sofá. O sofá vale mais do que o tapete. Você deitar no tapete tá bom, é mais baratinho. Agora no sofá não pode deitar não. É, lógico, ele está sendo sincero. Eu que tenho que cuidar mais dos meus filhos, tadinhos. Uma vez, irmão, sempre eu chegava em casa, a Rebeca agora vai descobrir um segredo. Sempre eu chegava em casa e eu abria a porta, eu já chegava. Rebeca, você não lavou a louça. Débora, você não tirou o sapato da sala. Felipe, olha os teus brinquedos. Vamos, guardando. Dia seguinte eu chegava, estava tudo do mesmo jeito, aquela bagunça. E eu chegava brigando. Eu não dava boa tarde, eu não dava oi, tá tudo bem, como você passou o dia. O sofá, aquela bagunça, eles levavam travesseiro, levavam edredom, e prato aqui, e copo ali. E eu chegava já brigando. Eu abria a porta, eu já chegava ali, toda cheia da razão. Vamos guardar. O Felipe, que é mais carinhoso, tadinho, ele chegava e me abraçava. Oi, mãe, tudo bem? Ai, mãe, que bom que você voltou. Mãe, aquilo me quebrava, né? E eu punha todo mundo para trabalhar. Aí já faz uns dias que quando eu paro o carro na garagem, às vezes que eu saio e que eles têm que ficar, eu paro o carro na garagem e falo: Jesus, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Pai, porque eu quero abrir aquela porta.
E eu quero valorizar mais os meus filhos do que as bagunças que eles deixam pela casa, Deus. Me ajuda, Jesus, me ajuda. Eu quero chegar, se no começo eu tiver que chegar simplesmente com a boca fechada, sem reclamar, eu acho que eu já vou conseguir alegrar o coração deles. E eu tenho feito essa oração cada vez que eu vou descer do carro. Tem vezes que eu consigo. Oi, querido, como é que foi a tarde? O que você fez? O que você não fez? Aonde você foi? O que você não fez? Você desceu para brincar, jogou bola? Tem dia que eu consigo, no mínimo, ficar quieta. Os meus olhos só vão correndo. E o coração apertando. E tem dia que eu brigo mesmo. Mas, ultimamente, eu tenho conseguido fazer mais o melhor. Essa semana, irmãos, eu cheguei, alguns dias, eu acho que uns 2 dias eu tive que sair à tarde. Os 2 dias que eu cheguei, não tinha nada fora do lugar. Nada. Porque eu bati, porque eu briguei, porque eu fui dura, porque... Não. Eu passei a valorizar mais os meus filhos. Eles passaram a me valorizar mais. Aí um dia a Rebeca chegou para mim e falou, mãe, você viu como é que está a casa? Aham. Sabe por que a gente fez isso, mãe? Para a mãe poder chegar agora e descansar, ficar relax, não ter que lavar louça, não ter que guardar bagunça. Mãe, ó, para a mãe não brigar. Viu? Valorizar as pessoas te traz um retorno, é automático. E você não tem que fazer esperando esse retorno, você tem que fazer porque a Bíblia diz que eu não posso olhar as pessoas, valorizar as coisas mais do que as pessoas. Eu não sei o mistério, sabe, amados? Eu sei que a gente tem que trabalhar 8 horas por dia, é verdade, alguns até têm que trabalhar mais para colocar o mínimo dentro de casa. Mas assim, quando nós estivermos em casa, mulheres, donas de casa, final de semana, você trabalha de segunda a sábado, talvez. Domingo é dia de limpar a casa e ficar das 8 horas da manhã esfregando cada craquinho que tem no chão da tua casa. Sim ou não? E os filhos lá largados, abandonados, com a babá eletrônica ligada o dia inteiro, ou no computador o dia inteiro. Vamos inverter a nossa prioridade, queridos. As pessoas valem mais do que as coisas. Não é porque isso é realidade para nós que agora também a gente vai passar a desvalorizar tudo, não vai dar valor. Não, a gente tem que ensinar os nossos filhos a valorizarem cada uma das coisas que tem ali em casa. Mas nada daquilo vale mais do que eles. Não pode valer mais do que eles. E você tem que falar isso para os teus. Você tem que falar isso para as pessoas que estão perto de ti. As pessoas não podem ser vistas como árvores. Elas têm que ser vistas como pessoas. Nós precisamos ver tudo claramente. O versículo 25 diz que, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, seus olhos foram abertos, a sua vista foi restaurada e ele via tudo claramente. Diz assim, via tudo claramente. Eu não posso ter uma visão distorcida. Essa semana eu estava em casa também, essa foi a semana das lambadas. Quando a gente vai para o jejum e para a oração, Deus abre o céu e vem, né, com tudo. E como é bom isso, Deus vai falando. A gente vai indo para Deus, Senhor, trabalha, muda, conserta, restaura. E eu estava andando pela minha casa e Deus ia falando assim, ó. Quanto tempo que você não recebe alguém aqui na tua casa? Eu falei, Jesus, faz alguns dias. Eu recebi faz pouco tempo alguém. Por que você não está recebendo? Ai, Jesus, olha o meu sofá quebrado. Ai, não, a minha mesa precisa ser pintada de novo. Tá sujinha, né? Tá escapando a tinta aqui. Ai, não, Jesus, não dá para receber ninguém aqui, não. Aí Jesus falou, mas você é orgulhosa, né? Aí eu fui mais ousada. Ai, Jesus, nem sempre eu consigo oferecer assim um banquete, né, para quem vem na minha casa. Às vezes a pessoa vai ter que comer ali um ovinho com manteiga, um pãozinho com ovinho, com uma margarinazinha, assim. Não vou poder receber ninguém assim. Você é orgulhosa mesmo, né? Ô, Jesus, que é isso? Eu quero oferecer o melhor para as pessoas que vêm na minha casa. Não. Ah, é? Então, você vai ser o primeiro, Cris. Então, assim, amados, aí Jesus foi me falando, sabe por que você não quer receber? Porque a pessoa vai olhar aqui, vai ver o teu sofá. Meu Deus, o pastor não tem nem dinheiro para mandar arrumar o sofá. Olha que coisa feia, que relaxo, quebrou o pé e nem mandou a... É porque o conserto fica caro, eu já fui fazer orçamento, não é relaxo. É porque não tem dinheiro mesmo, por enquanto. A pessoa vai descobrir que vocês não podem nem pagar um conserto desse sofá, nem comprar um sofá novo.
Ah, não vou receber não. Ah, e a pessoa vai ver que eu não tenho um salaminho, como aí é uma marca de salame boa aí, importado aí, né? Um fiambre, né? Top de linha. Eu não vou. Ai, credo, na tua casa só tem pão com ovo. Ui. Viu? É orgulho. Não é porque você quer dar o melhor, não. É porque você não quer que eles vejam que às vezes tem dia que vocês passam aqui na simplicidade. Como você é orgulhosa. Ai, Jesus, tá bom, já entendi. E aí eu quero ser ousada. Quem aqui ainda não foi na minha casa? Faz assim. Você não foi, Jamil? Quem mais? Faz assim. Ai, até que eu não tô tão mal na fita, ó. Faltam poucos, eu vou... eu vou levar, irmãos, eu vou convidar. Eu vou deixar de ser orgulhosa, amém? Eu e o pastor Jean já estamos programando aí que a gente quer receber todo mundo. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Quem aqui já recebeu todo mundo da igreja na sua casa? Eu não, que tem uns 4. Levanta a mão. E quem aqui já sentiu assim, ó... Poxa, ninguém lá me convida para um almocinho, para um cafezinho. Pode ser sincero, vai. Pode ser, vai. Amém. Agora uma pergunta mais crítica ainda. Quem convida pessoas para ir na sua casa com frequência, que abre a porta da casa e traz as pessoas para dentro de casa? Dê um sinal. Com frequência, fala assim, ó, minha casa pode chegar. Olha, o ideal é sempre Queridos, não tem desculpa para a gente receber. Irmãos, não tem desculpa para a gente abrir a porta da nossa casa, amados. Não tem desculpa para você ir para a casa do seu irmão, ligar para ele e falar assim, ei, tô levando um pãozinho, tem manteiga aí na tua casa? Põe um copinho, se não tiver xícara, põe um copinho descartável mesmo na mesa. Amados, a gente valoriza mais as coisas do que as pessoas. A gente só... Não, mais as coisas do que as pessoas, tá certo? Porque a gente tem que ter a louça bonita na mesa. Se as minhas xícaras quebraram, não vou receber. Porque eu só tenho copo. Meu irmão vai ter que tomar no copo, o leite no copo, o café com leite no copo. Não vou chamar ninguém. Ah, não, eu não consigo dar queijinho com pão caseiro, com não sei o quê. Não tem nem um docinho. Ô, amados, vamos valorizar mais as pessoas do que as coisas. Quando você vai na casa de alguém, o que você gosta mais? De estar com a pessoa? Ou do que você vai estar usufruindo ali daquele espaço? É a conversa. É o contato. Ontem nós estávamos no centro, eu estava resolvendo algumas coisas, aí ligou, nosso telefone tocou, uma pessoa ligou e falou assim, ó, eu tenho um assunto para conversar com vocês. Vocês podem vir aqui hoje? O Jean falou, podemos, nós vamos aí no finalzinho da tarde e tal. Aí a pessoa ligou de novo, ela é muito amiga nossa, ligou de novo e falou, vocês não querem vir para o almoço? O Jean, oh, Jesus, ouviu a minha oração silenciosa. Amém, Jesus, glória a Deus. Nós vamos. Aí eu peguei o telefone para brincar, eu falei, o que vai ter? Ah, só macarrão, carninha moída e salada. Ah, não, que pobreza, não vou. Amados, nós fomos com tanta alegria, ela riu e tudo, nós fomos com tanta alegria que a gente só saiu de lá 10 horas da noite. Aí eu olhei para ela e falei, meu Deus, mas que povo abusado, nunca mais a gente vai ser convidado. Porque vem pro almoço e sai dali 10 horas da noite. Na janta, a gente esquentou o resto do almoço. E foi conversando, e foi brincando. Amados, isso tá perto, isso é tocar as pessoas. Isso é trazer cura, isso é promover unidade, isso é promover relacionamento. Se você se relaciona com a igreja no domingo à noite, queridos, em nome de Jesus, essa realidade para você tem que mudar. Se estar com teu irmão e se a conversa que você tem com teu irmão é domingo à noite, isso tem que mudar. Ah, mas ninguém me liga. Ninguém se importa comigo. Ninguém vem na minha casa. Ninguém me convida. Quantos você liga? Quantos você convida? De quantos você tem cuidado? Com quantos você tem se importado? Nós queremos sim ser valorizados. Nós queremos receber
Quanto nós temos feito? O último versículo diz assim, que Jesus mandou para casa dizendo, não entre no povoado. Esse não entre no povoado tem uma revelação fantástica. Ei, não volta para o meio do povo, não volta a fazer as coisas que todo mundo faz, não. Ei, chega, muda. Você já recebeu uma visão curada. Você já não está mais olhando as pessoas como árvore, como pessoas. Então não volte para o povoado. Não volte a ter a mesma visão de antes. Não volte a fazer como a multidão. No mundo, na empresa, você só vai... Terça-feira eu fiz aniversário. E graças a Deus, olha, o telefone não parava. E eu desligava o celular, tocava. Daí tinha hora que eu estava no celular, tocava o telefone de casa. E aí eu ia para o e-mail, já era um e-mail chegando. Não é porque eu sou importante, não. Mas olha, Deus sabia que eu precisava disso. Foi muito bom para o meu coração, muito gostoso. Mas no meio dos e-mails que a gente recebe com carinho e com amor, vem o e-mail da Renner, vem o e-mail da Marisa... Vem o e-mail do cartão de crédito, você é importante para nós. E porque hoje é seu aniversário, nós estamos ofertas para você com 70% de desconto. Como eu sou importante. Eu não posso andar nessa visão. Eu não posso voltar para o povoado. Eu sou povo de Deus, eu sou povo escolhido. Eu não posso me relacionar no domingo à noite. Eu tenho que conhecer os membros do corpo de Cristo da qual eu faço parte. É verdade que você não vai conseguir olhar as costas do corpo, mas as costas é o meu irmão que está lá na China. Agora o dedinho do lado, eu sou aqui, o anelar. Talvez o meu dedinho do lado seja o Pedrinho, e eu nunca nem convidei o Pedrinho, nunca conversei com ele está aqui, encostado. É uma parte do corpo de Cristo que está grudada, então é por Ele, é com Ele, é Ele que eu tenho que tocar. Lá eu vou tocar com a minha oferta, com a minha oração, mas com o meu tempo, com a minha vida, com o meu coração, eu tenho que tocar quem está aqui, vocês. E eu tenho que ser tocada por vocês. Quem acha que pastor e pastora não precisam de visita, não precisam de um telefonema, faz assim. Oh, glória, amém. Então, a gente também quer ser visitado. A gente quer receber uma ligação. Tá tudo bem, estou orando por ti. Como é bom, a gente recebe sim. Nós recebemos. Pode fazer mais, igreja, isso é gostoso, nós vamos fazer mais contigo. Nós temos proposto para a igreja um novo tempo, relacionamentos sadios, relacionamentos saudáveis em amor, honrando-nos uns aos outros. E eu quero rapidinho abordar 3 pontos, não é 3 pontos do sermão, não, tá? Eu já estou fechando. Mas eu queria ler rapidinho 3 textos. Eu queria que um irmão abrisse para mim Romanos 8, do 33 ao 35. Vou pedir para o pastor Jean, Romanos 8, 33 ao 35. E de João, Provérbios 17, 9. Por enquanto, esses dois. Leia aí o primeiro, pastor Jean. Tá bom. Isso aí. Esse texto fala a respeito de acusação, de julgamento. E num relacionamento sadio e saudável, não pode existir o julgamento e a acusação. Quando você deixa de olhar as pessoas como árvores e olha para elas como pessoas, você deixa de apontar o dedo, você deixa de mostrar o erro. Quando você faz isso, é depois de ter dado muito carinho e muito amor para essa pessoa. É depois de investir um tempo. É depois de cuidar. Aí você vai, meu irmão, olha aqui, Senta aqui, eu preciso conversar alguma coisa contigo, É assim, assim. Mas a gente já chega aqui, Pá. Só com a vara. Tal. Ide, lê para mim, por favor, o teu. O 17, Provérbios 17, 9. Quem cobre a oferta. Então quer dizer que quando meu irmão peca, eu vou fechar os olhos, esconder o pecado dele e não vou tratar. É assim? Esse verbo cobrir é o mesmo verbo que tem lá em expiação.
no Antigo Testamento, quando havia as ofertas eram trazidas ao templo para apagar o pecado. Então, o que está querendo... Apagar não, cobrir, né? No Antigo Testamento o pecado era coberto. Os irmãos aprenderam isso na quarta-feira com o pastor Jean. No Novo Testamento é que o pecado foi realmente vencido e derrotado. Mas no Antigo Testamento ele tinha denotação de cobertura, quer dizer, Deus aplacava a ira de Deus aquele sacrifício. Certinho, né? Que eu não participei na quarta-feira, eu estava lá nas crianças, mas eu dei uma olhadinha no material para não falar contradição. É esse sentido, queridos, de perdoar. Eu preciso liberar o meu irmão, eu preciso ser liberado da culpa. Mas nós julgamos. Sabia? Uma vez por mês, pelo menos na igreja, você julga. Amém ou não? Sim ou não? Por quê? Vou dar um exemplo. Estão lá as irmãs diaconisas lá na frente com a ceia do Senhor. Aí elas vão oferecer, né? Nós vamos lá, nós pegamos o pão, nós pegamos o cálice. E é natural, se alguém estiver do seu lado, ele não estiver em pé para pegar o cálice, para pegar a ceia, você vai já lá no teu coração, ó. Meu Deus! O pastor Jean não pegou a ceia. Ele está em pecado. O que será que o pastor Jean está fazendo que ele não comeu da ceia? Meu Deus, ele está em pecado. Às vezes ele não pegou, porque quando chegou lá na porta da igreja, o irmão Índio, vou pegar que isso nunca aconteceu, o irmão Índio chegou para ele e virou a cara. Aí ele já ficou incomodado. Ai, meu Deus, o que será? E não deu tempo de resolver antes da ceia. Ele falou, não, como a Bíblia diz que tem que estar tudo em ordem, eu não vou participar da ceia e vou primeiro verificar essa situação. Porque é uma situação que não depende de mim. Mas a gente já julgou e já condenou. Está em pecado. A gente olha o irmão e já... Queridos, nós precisamos usar da palavra misericórdia. Córdia, cardia, coração, amor. Olhar com compaixão, com misericórdia. A segunda coisa que eu queria entrar rapidamente, Romanos 12:10. Alguém abre para mim e lê bem alto. Vou pedir para o Pedrinho que é ligeiro para abrir. Romanos 12:10. Honra. O que é essa palavra honra? Quem sabe me dizer honra? Quem pode me dar um exemplo de honra? Quem é corajoso? Preferência. O que é honra? Como que você pode honrar uma pessoa? Homenagear. O que mais? Respeitar. Servir. O que mais? Valorizar. Honrar. Destacar. Essa palavra é boa. Destacar. Poxa, olha, o que você fez alegrou tanto o coração, tanto, obrigado. Foi precioso, isso foi demais. O que você fez alegrou meu coração. Obrigada. Ou aqueles que estão em posição de autoridade. Pastor, presbíteros. Os presbíteros dessa igreja precisam ser honrados, amados. Os diáconos precisam receber honra, amor. Nós precisamos orar por essas pessoas com carinho especial. Não que os outros não tenham valor, mas os bombardeios são maiores. A honra, o carinho. Quando um dos presbíteros fizer aniversário, quando o pastor fizer aniversário, irmãos, prepara algo, entrega. Ai, mas ele já tem de tudo. O que eu vou dar para ele? Ele já tem de tudo. Não importa o quê. Mas é a lembrança, nem que for para dar um par de meia. Já valeu a pena, poxa, lembrou de mim, é a honra. Um irmão fez aniversário, liga. Olha, meu irmão, te amo, Deus, eu quero entregar um texto da palavra do Senhor para ti. Chegou na igreja, abraçar, beijar, acolher, convidar para ir contigo, para estar contigo. Essas coisas, amados, precisam fazer parte do nosso cotidiano, precisa ser natural para nós. Quem aqui não gosta de uma palavra de incentivo? Faz assim. Você que não gosta de incentivo, faz assim. Quem aqui não gosta de ouvir você tem valor? Faz assim.
Quem aqui não gosta de receber presente no dia do aniversário? Faz assim. Quem é que não gosta de receber um telefonema lá no meio da semana, quando você está quebradinho, arrebentado? Faz assim. E por que a gente não faz pelos outros? Vamos mudar? Eu quero que agora você pense em 3 pessoas que você vai ligar essa semana. 3. Anota no canto da tua Bíblia agora. Vai ali. Vai lá para o céu e fala, Jesus, quem são as 3 pessoas? E vai lá e anota num cantinho. Estou falando sério, amados. Anota aí, 3 pessoas que você vai ligar essa semana. Pode anotar. Eu não quero ver ninguém de braço cruzado, parado, sem se mexer. Pega um cantinho e anota. Fala, eu vou ligar para fulano e para fulano. Vamos, igreja, vamos se mexer. Anota aí 3 pessoas que você vai ligar e você vai honrar essa semana. Que você vai falar para ela o quanto ela tem valor para ti, o quanto ela é importante para a tua vida. Todo mundo fez? Quem não fez ainda? Vai, Olávio, faz aí. Fala para a Suzana anotar. Coragem, irmão. Cadê a caneta? Pega a caneta aí, anota no final do culto. Se você não tem um telefone, pede. Nós temos todos os telefones aqui. Faz algo diferente. Nós queremos uma colheita nova. Nós precisamos plantar novas sementes. Amém? Eu tenho que incentivar o meu irmão a caminhar através do meu incentivo, através do meu estímulo. Eu vou fazer uma pergunta. Fabiana e Emília, por que vocês vieram quarta-feira na igreja? Por quem? Então alguém investiu na tua vida. O Luiz também. Alguém investiu na tua vida? Valeu a pena? Foi bom? Então você agora escolhe alguém para você fazer a mesma coisa por ele. Amém? Ligar, investir, trazer, se importar. Deus quer isso de nós. Só que eu quero falar do outro lado da moeda, queridos. Quando você não recebe um incentivo, não se entristeça. Quando você não recebe, isso agora vai ser um hábito aqui. Você vai ouvir muito isso. Valorizar. Valoriza o teu irmão, honra o teu irmão. Se você não gosta disso, é melhor até você procurar uma outra igreja, porque nós vamos aplicar esse princípio aqui agora. Você vai ser amado, você vai sentir isso. E você vai amar. Você vai ser cuidado e você vai estar cuidando de alguém. Alguém vai estar cuidando de você e você vai estar cuidando de alguém. Amém? Alguém vai ligar para você e você vai ligar para alguém. Alguém vai te discipular e você vai discipular alguém. Alguém vai te visitar, mas você também vai visitar alguém. Amém? Amém. Eu não posso parar pela falta de incentivo. O que vale é o que Deus pensa ao meu respeito. Agora, o outro lado da moeda. Eu estou fazendo na vida do meu irmão. Eu estou investindo, mas eu não tenho recebido. O que eu vou fazer? Eu vou para Deus. A falta do incentivo não pode me deixar triste. Mas o incentivo vai me deixar mais feliz. Então eu tenho que entender quem eu sou em Deus. Eu tenho que estar nessa linha. Quando o irmão não observa o meu valor, quando o chefe da minha empresa não observa o valor que eu tenho, quando eu não sou valorizado lá na minha casa, eu vou descer, vou vir para o nível da tristeza, do abatimento, eu não sou ninguém mesmo, eu sou um zero à esquerda. Não, eu vou continuar aqui. Porque Deus já falou para mim quem eu sou filho de Deus, eu sou escolhida, eu sou importante, eu sou amado, Jesus morreu na cruz por mim. Só que quando eu receber honra, quando eu receber estímulo, incentivo, palavra de afirmação, eu vou sair desse nível e vou para o nível aqui, mais feliz. Eu não vou vir para o nível da tristeza, não vou sair do nível da alegria e vir para o nível da tristeza. Eu vou sair do nível da alegria e vou para o nível da mais alegria, alegria maior ainda. Deu para entender? Então são 2 vias, eu vou fazer. Quando eu não receber na hora que eu preciso, eu não vou me abater. Eu vou para Deus. E vou continuar investindo. Eu vou continuar plantando, porque uma hora essa semente vai voltar. Eu quero trazer uma frase, a gente já está encerrando, tá? Nós já estamos bem no finalzinho. Uma frase que eu ouvi essa tarde. Assim, aceite a maravilhosa descoberta de quem é você no plano de Deus. Você pode repetir? Aceite a maravilhosa descoberta de quem é você no plano de Deus. Isso vai revolucionar a sua vida. Isso vai mudar a sua história. Isso vai te transformar, vai te fazer uma nova pessoa. Meu Deus, como eu falei muito, o relógio está me acusando ali. E última coisa, para encerrar. Pensar o sentimento que eu causei no outro. Porque às vezes eu não tive a intenção. Então eu apontei para os irmãos aqui alguns pontos para ter um relacionamento sadio. E eu acrescentei mais 3.
Alguns deles estavam no texto, mais 3, que eu disse para os irmãos não julgar, honrar e pensar no que eu produzi no coração da outra pessoa, porque às vezes eu não tive intenção. E a medida de Deus não é aquilo que eu tive intenção ou não. A medida de Deus é o que eu fiz no coração do meu irmão. Se foi estrago, eu tenho que consertar. Eu não posso chegar lá para o pastor Jean e falar assim, você que se ofendeu à toa, porque eu não tive a intenção de te magoar. Então agora tu se resolve aí para tirar essa mágoa do teu coração. Mas eu fiz algo que aos olhos dele é mais ou menos igual a 5 linguagens do amor. Quem já ouviu falar nesse livro? 5 linguagens do amor. Isso é aplicado às crianças. Nós vamos ter aqui um encontro de casais que vai trabalhar esse tema, né? Nós vamos ter um encontro de casais aqui que vai falar 5 linguagens do amor. Prepare, cenas do próximo capítulo, tá? Já tem um exército aí que já está correndo atrás disso daí. 5 linguagens do amor. Então, não adianta, se eu tenho a linguagem do carinho, eu vou dar um exemplo meio do pastor Jean, porque ele não vai brigar comigo por causa disso. O pastor Jean, ele é carinho, ele é palavra, ele é toque, ele gosta de estar perto, de dormir abraçadinho, gosta de que eu sento com ele na mesa para tomar café da manhã, ele gosta ali do toque, do contato, do eu te amo, ele gosta de ouvir. Quando eu demoro muito, aí a gente está às vezes no carro, ele pega a minha mão, ele põe atrás do pescoço, alto carinho, vamos amor, alto carinho, faz carinho aí que eu estou precisando. Ele fala, né, amor, eu estou precisando ouvir que eu sou amado, amor, vamos lá, amor, eu te amo, e aí, você me ama? Né? Essa é a linguagem de amor dele. E a minha linguagem é ele estar perto, sentado, parado ali, prestando atenção só em mim. Então, quando eu estou falando, que eu percebo que a mente dele já deu uma viajada, o telefone tocou, ele levantou e saiu, aquilo já... Porque a minha linguagem do amor é o tempo dele. Eu gosto que ele separe lá na agenda dele um tempo para estar comigo. Se ele não faz isso durante a semana, eu fico... Não adianta ele falar para mim 10 vezes que ele me ama, que eu não vou receber, porque a minha linguagem do amor é tempo de qualidade. A mesma coisa com relação à mágoa. O que às vezes me magoa, me ofende, não ofende ele. Então ele vai fazer para mim aquilo que para ele não traz dano, mas trouxe para mim. Então isso importa. Isso tem que importar. Então, um relacionamento sadio, um relacionamento verdadeiro, ele tem que se preocupar com o dano também que é causado, que é produzido no coração do outro. Mas eu não tive intenção. Essa é a nossa frase típica, eu fiz sem querer. Não importa, você magoou, então você tem que resolver. Último texto, Mateus 5, 23, 24. Alguém pode abrir para mim? Eu já estou fechando, tá? Eu sei que os irmãos já estão cansados. Amém? Então, esse texto você já ouviu, só que esse texto saltou para os meus olhos essa semana diferente. Lê aquela parte lá do irmão. Se você sabe o que, Luiz? Que o teu irmão tem... O teu irmão tem alguma coisa contra ti. Veja bem, não é eu que tenho com ele. Ele tem comigo. Talvez eu não tenha feito nada, mas ele tem alguma coisa comigo. Eu tenho que resolver antes de vir para o culto, trazer a minha oferta, levantar a mão e fazer alguma coisa. Eu tenho que resolver essa situação. Então o texto diz, se teu irmão tiver algo contra ti. Então não foi a tua intenção, não foi a minha intenção, mas se você feriu, você tem que consertar. Para você produzir um culto eficaz para Deus, desenvolver um relacionamento verdadeiro, é o que você produziu, não é o que você teve a intenção de produzir. Amém, igreja? Você recebe isso em nome de Jesus? Vamos plantar sementes novas? Quem topa, diz amém. Quem vai ligar para 3 pessoas essa semana, diz amém. E você não vai ligar, oh Jesus, você não vai ligar assim, né? Tem alguns irmãos que não vieram nessa noite, alguns nos avisaram, nos ligaram. Aí você vai chegar lá para o irmão e falar assim, meu Deus, não foi na igreja domingo, hein, cara? O que você estava fazendo que você não estava lá domingo à noite, meu filho? Me conta, onde você estava? Ah, já sei, foi para a praia, né? Foi lá no Pro Bem Bom e não conseguiu chegar para o culto? Não é para isso que você vai ligar. Você vai ligar para liberar uma palavra de honra. E não é falso, não. Se você vai ser falso, então você vai orar para Deus quebrar o teu coração, amolecer teu coração, para você fazer isso em amor. Amém? Se Deus tocar no teu coração, até de você comprar uma lembrancinha, uma coisinha simples, se Deus tocar no teu coração de você ligar, receber ele lá para comer pão com manteiga na tua casa, liga. Convida, novo tempo, nova semente, nova colheita. Amém, igreja? E vamos ficar de pé e vamos orar?